Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roger, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar vocês para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal que é de grátis. Quebra o galho aí, mano, please! E hoje eu recomendo filme, mas opa! Hoje não é dia de eu recomendo só, hoje é dia de Saturday Horror Show, o dia de assistir o filme de terror, assustador ou um suspense. E pra mim não existe mais filme de terror do que um filme que pode acontecer na vida real. E o filme de hoje é Dragão Vermelho, da sequência do Hannibal Lecter, né, do Silêncio dos Inocentes. Esse aqui, na verdade, este que está aqui próximo da minha mão, é o filme número 1 na história. Mas ele é o segundo filme. Na ordem dos livros do Thomas Harris, que foi o cara que criou a ideia do Silêncio dos Inocentes, a sequência do Hannibal Lecter, essa é a primeira história. Tá certo que agora a primeira história é a Semente do Mal, né, que ele conta a origem do Hannibal Lecter, mas na sequência original, este filme, ele foi o segundo a ser lançado, mas ele conta uma história anterior ao Silêncio dos Inocentes, tá? Então, para ficar entendendo. Tanto que a agente Sterling, ela vai aparecer no final desse filme, que é quando o Hannibal Lecter manda a carta pro personagem do Edward Norton, que é o... Putz... Deixa eu ver aqui... que ele é o Will Graham. O que acontece? Quando termina o filme, ele faz o gancho para que o diretor da prisão fala assim: ó, tem uma agente do FBI querendo falar com você, agente Sterling, eu posso dispensá-la? E aí ele olha e fala: não, deixa ela descer. Por quê? Porque ele já encerrou a história dele com o Will Graham. E qual é a história? Nesse filme, ele vai contar como que o Hannibal Lecter já está preso, né? Ele vai se relacionar com esse detetive Will Graham. Por quê? Ele vai tentar ajudar o Will Graham a descobrir um assassino chamado Dragão Vermelho, né? Que ele mata famílias. E assim, de novo, este filme, como no Seven, muitas cenas que ele sugere são muito mais poderosas até do que você vê algumas coisas acontecendo, né? Então, assim, você tem nesse filme em particular, a situação, por exemplo, quando o Will Graham está investigando os crimes, aliás, essa parte do Will Graham vai ser usada na série Hannibal. Ele é que vai ser o personagem e a série Hannibal vai se passar nesse momento aqui. Mas eu vou falar da série Hannibal em outro momento, porque... quanto momento? Em outra ocasião, porque senão vai ficar muito confuso aqui. Então o que acontece? Qual é o poder do Will Graham? Ele consegue se colocar, através das provas, na cena do crime. Ele consegue ter a sensibilidade de ter a perspectiva do assassino. E o Dr. Hannibal, ele sabe disso, e ele quer levar ao máximo isso daí, esse conceito. Ao mesmo tempo, você vai acompanhando a história do assassino, do personagem do Francis Fiennes, do Ralph Fiennes, que é o Francis Dolarhyde. Dolarhyde, ó, a ideia aqui do médico e o monstro, Hyde escondido, tá? Então você tem uma referência aqui do vídeo do filme do médico e o monstro do Robert Louis Stevenson. Ele é um cara que aparentemente é um cara extremamente gentil e ele vai ter um momento de transformação que para ele é o dragão vermelho que está dentro dele, a partir de uma série de humilhações que ele sofreu durante a vida. Então, de novo, uma pesquisa muito interessante e muito bem feita do Thomas Harris, pegando conceitos que você vai ler, por exemplo, no Mindhunter, né, que é a história de traçar o perfil
do serial killer, né? Como que uma pessoa se torna um serial killer, que processo que ela vai tendo. Então tem o caso dele de ser humilhado na infância, né? Dele ter o lábio leporino, então ele tem uma baixa autoestima, e aí eles vão usando essas duas coisas. Então conta a história do Dolar Hyde, tentando se adequar, criar um romance com uma moça, só que a esquizofrenia dele, causada pelos traumas, não permitindo. Ele tendo essa dificuldade e ele lutando entre o que é quem ele é e quem ele quer ser. E aí ele tem o lance do médico e o monstro. Ele é um cara que todo mundo gosta dele, aparentemente ele é uma pessoa sensível. A cena que ele leva... E aí é interessante, por exemplo, por que ele vai se relacionar com essa moça que trabalha com ele? Porque essa moça é cega, então ela não vai ver o lábio leporino dele. E ela, na verdade, sabe que ele tinha alguma coisa diferente. E ela o aceita mesmo assim. Então ele é muito bem feito. Meu, fotografia desse filme. E esse filme, assim, ele é feito pela equipe do Dino De Laurentiis. Então ele tem a direção do Brett Ratner, mas ele tem na produção o Dino De Laurentiis e a Marta De Laurentiis, que sempre produzem muito bem filmes. Eles não têm dó na hora de gastar num projeto que tem tudo para ser grande. Ainda mais nesse caso, que era um filme que já estava vindo de sucesso, né? Você vai ter o Philip Seymour Hoffman, que veio a falecer depois. Ele vai fazer um jornalista investigativo e ele começa a jogar com os dois. Então o Will Graham vai se sentir culpado. Por quê? Porque ele vai usar o personagem do jornalista para mandar recados pro Dragão Vermelho, e o cara vai ficar pé da vida e vai mandar, e vai encontrá-lo, e vai ter uma cena lá da cadeira de rodas, ele grudado na cadeira de rodas pegando fogo, que é brutal, assim, ele descendo a rua pegando fogo. Então tem cenas desse filme muito potentes, os diálogos são sensacionais. Os melhores momentos são quando o Will Graham, que é o Edward Norton, se encontra com o Anthony Hopkins, e os diálogos dos dois. É legal. E aí o que o Anthony Hopkins vai fazer? Ele vai entrar em contato com o Dragão Vermelho através de uma série de notícias. Ele começa a postar coisas no jornal cifradas, que os dois vão se entendendo, vão se admirando, e ele vai passar, o Hannibal Lecter vai passar o endereço do Will Graham para ele, que é o personagem do Edward Norton, para que ele mate a família toda dele, como ele fez com as outras demais famílias. E é muito louco, porque o que ele faz? Ele mata e ele cria uma encenação assim para as pessoas verem. Por quê? Porque ele não conseguia ver que era a relação que ele tinha com a baixa autoestima dele. Ele vai até onde está o Dragão Vermelho, para quem não sabe, ele é uma obra do William Blake, ele vai comer essa obra num determinado momento do filme. É muito intenso. Então as interpretações desse filme são fantásticas. E no final, o William Norton, o personagem do William Norton, do Edward Norton, do Will Graham, vai conseguir resolver a situação, né? E vai ter um plot twist muito doido antes. Você vai achar que o filme acabou e o filme não acabou. E o que vai ter? O Edward Norton, por exemplo, o Dragão Vermelho, ele pega o filho dele e vai usá-lo como refém. E o Edward Norton vê o filho dele fazendo xixi na calça. E aí ele começa a fazer igual a avó do Dragão Vermelho. Fala, você é um menino sujo. Mas ele não tá falando pro filho dele, que também não tá entendendo na hora. Ele tá falando pro Dragão Vermelho. Por quê? Porque ele já tinha lido a história dele, dos diários que ele tinha mantido. Então ele entende a dor que o cara tinha passado. Mas entre a família dele e o serial killer não vai ter perdão. Então é muito legal como usa a questão da psicanálise e, né, acho que o grande poder do Hannibal Lecter é ele ser um grande entendedor da mente humana e ele fazer esse jogo. Você vê que o prazer do Hannibal Lecter mesmo preso
é brincar com a mente das pessoas, é entender um ponto que ele entende como frágil e fazer essa tortura. É uma coisa, por exemplo, que quando você vê na obra do John Wayne Gacy, que tem lá, que eu já citei várias vezes, que ele conseguiu fazer com que um rapaz cometesse suicídio, que estava fazendo uma pesquisa com ele, que é considerada a última vítima do John Wayne Gacy, é fazer esse jogo mental. Então, o trabalho de pesquisa do Thomas Harris é muito interessante e deixa o filme muito intenso. Esse filme é de 2002, se eu não falei aqui, e vale a pena ser assistido num sábado à noite. Tinha na Netflix, eu não sei se tem ainda lá. Tá legal? Eu não vou dar muitos, acho que eu já dei alguns spoilers, mas assim, procure assistir, é um filme que vale a pena. E aí termina com o Will Graham se despedindo dele, né, com uma carta dele pro Will Graham que ele fala, você tem uma bela coleção de cicatrizes. Por quê? O Will Graham foi quem descobriu que ele era o Hannibal Lecter, que ele era o assassino, que o Hannibal Lecter era o assassino. E ele fere o Hannibal Lecter vai acabar sendo preso por causa do Will Graham. E no final ele vai ser ferido de novo. E aí o Hannibal Lecter faz essa brincadeira, fala, pô, você tá com uma coleção de cicatrizes mais ou menos aí já, né? Tipo, as minhas e a do Dragão Vermelho. Aí ele fala, mas o importante das cicatrizes é que elas mostram pra gente que o passado foi real. E é muito louca essa frase, porque a gente às vezes passa por coisas na vida que quando a gente começa a olhar para trás e pensar assim, putz, mano, isso que aconteceu comigo mesmo na minha vida, e a gente olha assim como se fosse uma história antiga, bem distante, e é verdadeira, aconteceu com a gente, é muito louco assim. Então, eu recomendo no Saturday Horror Show, O Dragão Vermelho, The Red Dragon, filme magnífico. E aí, por que ele vê na Sterling uma nova chance? Porque ele sabe que com o Will Graham não vai funcionar mais esse jogo mental dele. A história do Hannibal, da série, é antes do Dragão Vermelho, porque na verdade vai mostrar como que ele descobre que o Hannibal Lecter é o Dragão Vermelho e como que ele acaba sendo preso. Só que na série vai ficar bem diferente, é outra pegada, assim, que é interessante, mas que foge um pouco também dentro desse universo. O poema de hoje, ele é O que restou da aventura. Opa! O difícil não é enfrentar a árdua caminhada e os perigos da jornada, viajando sob sol e chuva, escalando montanhas e desbravando caminhos considerados inacessíveis até então. É ter encarado um dragão a cuspir o fogo incessante contra o frágil escudo ou brandir a espada para devolver a princesa ao castelo inexpugnável. Mas fazer tudo isso depois de tê-la nos braços, não poder levá-la pelo mundo e juntos desfrutarmos a vida como que se desdobra à nossa frente e ter que voltar à rotina de uma vida normal, apenas com uma grande história para contar. Que é essa ideia que fica. Às vezes a gente vive coisas tão fantásticas na nossa vida e quando a gente olha elas viraram apenas uma história para contar. Que nos edificam, que a gente traz com a gente, que vão ter transformado a gente quem a gente é. Mas que em alguns momentos elas vão parecer tão surreais também ao mesmo tempo, que elas vão parecer que não foram nossas, assim, que elas às vezes eu lembro de contar coisas assim, e eu tenho uma sensação de coisas que eu vivi assim, de uma maneira tão intensa, e hoje elas são histórias. Elas são importantes, que elas transformaram uma série de coisas na minha vida, na vida de outras pessoas, mas acaba sendo isso que o Dr. Hannibal Lecter fala no final do filme. A nossa história acabou e agora é só uma história, mesmo tendo deixado as cicatrizes que deixou. Diz aí, você conhece esse filme? Você gosta da série do Silêncio dos Inocentes? Eu vou falar de todos os filmes deles aqui no Saturday Horror Show, mas a gente vai de pouquinho, pulando de filme para poder ter. Espero que a gente tenha bastante sábados ainda pela frente para a gente poder estar conversando aqui. Deixa seu like, seu dislike, comenta aí se eu deixei de dar alguma informação, qual é o filme que você mais gosta da sequência desses baseados nos livros do Thomas Harris. Se você gosta desse filme, se você já assistiu, e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show.